que um tempo de aceleração vai chegar para aqueles que vão se posicionar. Eu vim aqui para te dizer que você foi criado por um propósito. Você foi criado por Deus para ir além, para romper os teus limites. Disseram não tem como, mas Deus está dizendo, você vai além. Abra sua Bíblia em Números capítulo 27. E eu quero que você leia comigo do 1 ao 8. Já que estamos de pé, vamos ficar de pé. Fiquem um pouquinho só comigo. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, que glória está neste lugar. Tem alguém que está sentindo o que eu estou sentindo? Meu Deus, Ele está aqui, Ele está aqui. Números 27, a igreja achou? Amém? Diz assim, ó: e chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas. Diga comigo: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Puseram-se diante de Moisés, diante de Eleazar o sacerdote e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Ore comigo nesse momento. Amado Deus, nós estamos diante da tua palavra, e assim como essas mulheres nos ensinam, elas deram um passo de fé. Elas romperam com medo, elas romperam com o não que elas já tinham, para viver o extraordinário do Senhor. Elas tomaram posse da herança que elas não poderiam ter direito pela lei, mas o Senhor é aquele que alterou a lei para trazer favor a elas. E a minha oração é que o Senhor hoje mude o que tiver que mudar no mundo espiritual, mas alcança com graça cada casa, alcança com graça cada família, alcança com graça cada história, de maneira que cada um aqui possa dizer: o Senhor chegou na minha história, e Ele olhou e disse: a causa dela é justa, o pedido dela é justo, faça como ela pede, porque é justo. Oh Deus, que o Senhor encontre o nosso coração, um coração reto, que o Senhor coloque em nosso coração o sentimento que há no teu, que o Senhor gere em nosso espírito o mesmo espírito do Senhor, o mesmo espírito inabalável. A Bíblia diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Faça isso, Senhor, nessa noite. Tem liberdade neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero pedir para a igreja se levantar e todos os jovens, para a igreja se assentar e todos os jovens ficarem de pé. A igreja se assenta e os jovens permaneçam de pé. E os jovens permaneçam de pé. E os jovens, adolescentes, juniores, crianças permaneçam de pé. Essas jovens a qual eu acabei de ler, elas eram jovens, e elas mudaram a história e o destino da vida delas. E eu quero dizer uma palavra para vocês, jovens: Deus vai derramar uma onda de avivamento sobre vocês. Levanta a mão em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo vai visitar vocês no quarto. Eu creio que o Espírito Santo vai visitar vocês na escola. Eu creio que o Espírito Santo vai visitar vocês onde vocês pisarem.
E no nome de Jesus, essa noite o Espírito de Deus está selando a tua vida. Ele está guardando o teu futuro. Ele está preparando o teu amanhã. Tudo aquilo que você se preocupa, tudo aquilo que você diz, como é que vai ser? Deus está dizendo: eu estou cuidando do teu futuro. Eu estou cuidando do teu amanhã. Se posiciona hoje para ver o extraordinário no teu amanhã. Que o Espírito de Deus te visite. E que a partir desse culto você venha mergulhar mais fundo em Deus. Porque Deus tem mais para revelar a você. Deus tem mais para falar com você. E Deus tem mais a fazer em você e através de você. Vocês pegam essa palavra? Amém? Podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode adorar a igreja? O contexto dessa história. O livro de Números é um livro de censo. Por isso que é Números. É um livro de contagem. Uma contagem que foi necessária porque o povo estava peregrinando no deserto. Eles não tinham terra, eles não tinham estadia, eles não tinham lugar. Eles eram nômades no meio do deserto. Mas o tempo de viver a promessa chegou. E eles chegaram em Canaã, eles chegaram na terra prometida. E ali naquele momento Moisés, ele fez um censo do povo. Ele fez uma contagem do povo, para entender e assim dividir as terras. Porque a partir de então, eles iam se estabelecer em um lugar. Eles não ficavam estabelecidos em lugar nenhum. Eles andavam pelo deserto, peregrinavam pelo deserto. E Deus foi fiel com eles no deserto. E chegou o tempo de viver a promessa. E esse tempo, foi necessário fazer essa divisão de terras. E assim ele fez a contagem. E a contagem era considerada por cada pai, homem da família. Mas tinha uma questão. Essas meninas, essas 5 mulheres que a Bíblia cita, filhas de Zelofeade, elas não tinham um irmão. Deus deu a eles 5 meninas, mas pela lei elas não poderiam nem ser contadas, muito menos ter uma terra para elas. Mas o meu Deus é um Deus de graça e de favor. O meu Deus é um Deus que altera a lei se necessário for, para alcançar aqueles que são dele, aqueles que ele conhece o coração, aqueles que ele vê a verdade e a causa justa de cada coração. Isso é tão lindo. E essa história toca o meu coração. E diante daquele contexto, imagina elas diante de toda a congregação. Moisés chamava e distribuía a terra, chamava e distribuía a terra. Eu imagino todo mundo recebendo, e após todo mundo receber, elas olhando e dizendo: e nós? O que vai ser de nós? Sabe, quando eu fui estudar essa palavra, o destino dessas mulheres era ser escravas. Porque quando você não tem alguém por você, você não tem um pai, você não tem irmão, naquele período você ia ter que servir na casa de um parente e para sempre servir como uma empregada e como uma escrava. Esse era o destino delas. Mas porque elas se posicionaram e elas disseram: não, eu não vou abrir mão da herança do meu pai. Eu não vou abrir mão da herança que o meu pai deixou para mim. Eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor tem para mim. Elas se posicionaram, mesmo temendo, mesmo tremendo. Elas se colocaram diante de toda a congregação e foram falar com Moisés. E aqui o Espírito Santo precisa falar com alguém e trazer alívio ao coração de alguém. Talvez você esteja olhando para o lado e para o outro, e você vê a bênção de Deus chegando em todo mundo, e você diz assim: Deus, o Senhor tem me esquecido? Senhor, não tem visto a minha aprovação? Quando é que a bênção, quando é que a vitória vai chegar na minha vida?
Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele está vendo você, que Ele está vendo a tua causa. Ele não se esqueceu de você. As suas orações diante de Deus não é em vão. E mais, o teu posicionamento. Jennifer, por que você fala tanto de posicionamento? Porque o crente precisa se posicionar. Não dá para você ficar no meio do muro, porque o meio do muro tem dono, e o dono é o diabo. Entenderam? A gente precisa se posicionar diante de Deus, porque a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado o quê? É deitado na rede? Não. É assim, trocando o canal que a bênção vai vir? Não, minha irmã, tem que vestir a roupa, tem que vir para a igreja, tem que vir para a oração, tem que entrar no quarto durante a semana, buscar a Deus com intensidade, tem que se posicionar para viver o extraordinário de Deus na sua vida. Elas se posicionaram. Elas poderiam ficar na zona de conforto e dizer: é esse o nosso destino, então vamos deixar. É isso que resta para a gente, vamos deixar. Com tudo que a gente viveu na nossa nação por esses dias, por um lado eu fiquei feliz com o povo brasileiro. A gente era um povo que deixava as coisas acontecerem, mas agora o povo está indo para o meio da rua, né? Porque a gente está se posicionando um pouco mais, a gente está tomando um passo um pouco mais. Porque quando você vê os europeus, os outros países, o povo vai para a rua quando não agrada. Eles se posicionam, eles pedem os direitos deles. Podem até entrar no governo, mas a gente vai fiscalizar, porque a gente vai cuidar do que é nosso, porque há uma promessa sobre a nação brasileira, há uma promessa sobre essa terra. Os reinos podem mudar, mas o reino do céu permanece o mesmo. Os reinos da terra podem mudar, mas o reino de Deus permanece o mesmo. E Ele está dizendo: eu vou cuidar dos meus. Eu vou cuidar dos meus. Deus vai cuidar de você. Não é que vai ser fácil, mas Deus vai cuidar de nós. E a gente precisa aprender a correr atrás, porque a zona de conforto é o maior perigo da tua missão. Deixa eu repetir: a zona de conforto é o lugar mais perigoso da tua missão. A zona de conforto é o lugar mais perigoso do teu propósito. Sabe quem te nina lá na zona de conforto? É o inimigo, dizendo: fica aqui confortável. Porque toda vez que Deus ele está trazendo o povo para o novo nível, o que ele faz? Ele gera desconforto. Quando o povo estava lá no exílio, lá no Egito, o que Faraó diz? Aperta, dá mais trabalho. Não foi isso? Porque nunca joga fora o valor da dor. A nossa caminhada com Deus é um ai de mim e o envia-me a mim. Eu sinto a dor, porque isso me faz sentir muito mais o coração de Deus e me aproximar dele. Deus precisou apertar o povo no deserto para que eles pudessem orar, para que eles pudessem clamar. E Deus enviou um libertador para o povo e levantou Moisés. Nós precisamos entender que a dor que a gente vive, as frustrações que a gente vive, Deus está dizendo: eu estou te levando para o nível maior. Não está dando certo, as portas estão fechadas, é para parar? Não, Deus está me chamando para o nível maior. Quem pegou a chave? Está frustrada, está angustiada, está triste? Não jogue fora a dor. Deus está dizendo: nessa dor eu vou colocar o meu sentimento, eu vou colocar um lugar de adoração a mim. Eu estou trazendo de volta dentro de você o lugar que é meu. Porque o problema é quando a gente está muito confortável. Gente no conforto, crente no conforto ora, ora. Crente quando tudo vai bem, ora mais ou menos. Mas Deus está levantando um povo
que vai orar, que vai buscar, seja na dor, seja na bonança, seja na luta, seja na promessa, eu vou me posicionar, porque eu quero aquilo que Deus liberou de palavra sobre a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa: receber promessa, todo mundo recebe, mas receber cumprimento de promessa é para quem se posiciona na presença de Deus. E elas se posicionaram. E elas se posicionaram porque elas tinham uma história. E eu quero te dizer, muito cuidado quando você olhar para uma pessoa e você dizer: ah, coitadinha. Ah, nossa, vem de uma família tão simples. Nossa. A gente julga tanto pela aparência, e é mentira dizer que isso não acontece. Mas o Senhor mesmo nos diz: eu não vejo a aparência, eu vejo a essência, eu vejo o coração. E é muito perigoso quando a gente avalia as pessoas por aquilo que a gente vê. Porque tem gente que você pensa: nossa, é tão caladinha, é tão quietinha. Mas você não sabe que ela já matou leão quando ninguém viu. Você não sabe que ela já matou o urso, que você nem sabe. Eu quero dizer para você que essa mulher e esse homem que está sentado aí do teu lado já venceu barreiras, já venceu leões, já venceu ursos que você nem sabe que essa pessoa já venceu. Essa pessoa que está sentada do teu lado é uma mulher que já venceu batalhas reais, mas está aqui de pé para agradecer e para honrar quem Deus é. É verdade ou não é? Quando olharam para Davi e disseram: ah, Davi, Saul olhou para Davi e ficou perplexo. Ele queria lutar com Golias. Ele disse: mas você é um menino. Ele disse: espera aí, menino não. Eu já matei leão, eu já matei urso. Você não tem ideia da história que eu carrego com Deus. Se Ele foi fiel lá atrás, Ele vai ser fiel agora. Se eu já matei um urso lá atrás, se eu já matei um leão lá atrás, Ele vai ser comigo agora para enfrentar Golias. Sabe, a tua história carrega uma mensagem. A tua história difícil carrega uma mensagem. Deus está dizendo para você: você pode ter sido forjado na dor, na escassez, na luta, como eu fui. Não venho de família bastarda, mas esses lugares, esses processos que eu passei me fizeram tão nova, estar aqui hoje pregando para você. Porque Deus está dizendo: os lugares da tua dor vai te tornar uma mulher forte, vai te tornar um homem forte. Não vai ser qualquer coisa que vai parar você, não vai ser qualquer crítica, não vai ser qualquer ofensa. Deus está te dando raízes em meio à dor. Deus está te tornando forte em meio à dor. Deus está te dando maturidade em meio à dor. A Bíblia diz que nós vamos crescer como o cedro do Líbano. Você planta o Líbano, 6 meses depois você vai olhar o Líbano, cresceu nada, para fora. Porque para dentro cresceu raízes profundas. Deus está dizendo que você vai crescer primeiro por dentro e depois para fora. Você vai crescer na tua identidade. Você vai crescer na revelação de quem é o teu pai. Porque tanto se fala em identidade, mas eu nunca vou entender o que é ser filha se eu não saber quem é o meu pai. Eu nunca vou saber o que é ser filha se eu não sei quem é o meu pai. E disseram assim: mostra-nos o pai. E Jesus disse: vocês não veem o pai? Eu estou aqui. Às vezes o grande problema é que a gente anda com Deus, a gente se relaciona, a gente fala, mas a gente está tão no automático e não consegue ver mais Deus. Mas eu quero te convidar, quando você voltar para sua casa, você entrar dentro do seu carro, ou pegar um ônibus, uma condução, um Uber, você agradecer pela condução que você pegou, você agradecer pela casa que você tem, você agradecer pelos mínimos detalhes, um lanche que você vai poder fazer no final do culto, porque
A gente às vezes precisa do extraordinário para ver Deus. Mas uma vez Deus falou para mim, eu estava indo ministrar numa igreja e o Senhor disse para mim: Jennifer, o extraordinário que você tanto deseja, que você tanto procura, está no ordinário, está no simples, está no abraço que o irmão te dá no final do culto, está no sorriso que você recebe. Eu quero te dizer, você é rica daquilo que o dinheiro não pode comprar. Você tem tanto de Deus para agradecer que você não tem ideia. E nós precisamos muitas vezes resgatar essa gratidão e esse contentamento. E sabe, o que deu força para elas irem até Moisés é porque elas tinham uma história. Quando a gente olha o primeiro versículo, fala vários nomes e a gente fala, isso é cansativo na Bíblia. Mas uma coisa que eu tenho aprendido e amado é entender os significados de cada nome bíblico. E eles trazem revelações de quem Deus é. Zelofeade significa abrigo. Imagina, elas que estavam sem abrigo, tinham um pai que o nome dele significava abrigo. Será que Deus não está nos ensinando alguma coisa? Será que Deus não está mostrando para elas? Imagina, elas tinham duas opções: ficarem caladas, aceitarem o destino delas, ou elas se posicionarem e irem à frente falar com Moisés. E porque elas lembraram, meu pai é Zelofeade, é Deus me falando que Ele é o meu abrigo. Ainda que eu não tenha abrigo aqui na terra, ainda que eu não tenha direito à possessão pela lei, ainda que eu não tenha direito pela lei herdar nada do meu pai, ainda assim Ele é o meu abrigo. Ele é aquele que não vai deixar nada faltar, Ele é aquele que vai lutar por mim, é Ele que vai pelejar as minhas causas, é Ele. E elas começaram a trazer memória quem Deus é para elas. Por que temer a tempestade, se quem te abriga é o governador dos céus e da terra? Por que temer essa luta, essa prova, se quem cuida de você é aquele que não falha, é aquele que não erra, é aquele que não decepciona, é aquele que não te deixa? Você acha que é um desemprego que vai parar você? Não. Você acha que é uma dor que vai parar você? Não. Ele é o teu abrigo, igreja. Teu pai é o teu abrigo. E a Bíblia continua, elas tinham uma história, elas tinham uma herança, elas tinham uma história. O pai de Zelofeade se chamava Éfer, o avô dela se chamava Éfer. Sabe o que significa Éfer? O que é fiel, repita comigo, o que é? O que é? Levanta a sua mão e diga: o que é? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. E é porque Ele é fiel, eu vou dar um passo à frente. É porque Ele é fiel que eu vou até Moisés. É porque Ele é fiel, eu vou apresentar a minha necessidade. Ele é fiel. Ainda que tudo esteja perdido, lembre-se da fidelidade de Deus. Lembre-se da bondade de Deus. Elas estavam numa situação que tudo estava perdido. Elas não tinham mais direito a nada. Elas não tinham um irmão mais velho para lutar por elas. O seu pai tinha morrido pela velhice. Não foi na congregação de Corá, que foi uma rebeldia. Inclusive já falei sobre Corá aqui. Foi uma das minhas primeiras pregações aqui, que eu falei sobre Corá, a rebeldia de Corá. Mas elas entenderam que era Éfer, aquele que é fiel. E não para aí. E o seu bisavô, o Gileade, também tem um nome, tem um significado. Sabe o que significa Gileade? O registro da tua vitória. Gileade significa testemunho. Deus está dizendo: aquilo que é perda hoje, amanhã vai ser testemunho do que eu vou fazer. Aquilo que hoje parece estar perdido, aquilo que hoje parece que está arruinado, Deus está dizendo: eu estou construindo em tua história um testemunho que vai glorificar o meu nome, que vai ser um registro de quem eu sou na sua vida. Gileade, testemunho. Sabe? E não existe nada mais poderoso do que o testemunho.
Não existe mais poderoso do que você. Muitas vezes você está enfrentando batalhas no seu casamento, lutas no seu casamento. E eu que tenho um casamento perfeito, que não é, gente, a gente é normal, mas entenda o exemplo. Eu que tenho um casamento perfeito, vou lá querer te aconselhar, mas o casamento é perfeito. Que autoridade você tem? Que conflito você passou? A pessoa tem uma luta com as drogas, está tentando vencer o vício da bebida. Aí vem eu que nunca tive vício, vou dizer sobre como parar de beber, como parar de usar drogas. Vou dizer que é possível no nome de Jesus. Mas quando alguém já venceu o vício da bebida, já pegaram. Mas quando alguém já venceu o vício das drogas, quando alguém já quase foi para um cartório se divorciar e hoje está com o casamento restaurado, essa pessoa tem autoridade para dizer: eu venci, você vai vencer também. Eu consegui, você vai conseguir também. Se eu passei, você também vai passar. Você não vai morrer na dor. Você não vai morrer, porque quando você atravessa, você tem uma autoridade diferente. Você tem uma autoridade diferente. E você vai testemunhar do que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Você vai testemunhar a tua cura, o teu milagre. Você vai testemunhar: Deus entrou no meu casamento e restaurou minha história. Deus entrou na minha família, Deus salvou os meus filhos. Você vai dizer: eu vivi o Gileade. Então imagina elas 5 conversando. Meu pai é Zelofeade, nosso avô é Éfer, nosso bis é Gileade. A gente não pode deixar de ir até Moisés. Ele é fiel. Ele vai nos fazer contar um testemunho do que ele fez. Ele é o nosso abrigo e não para aí. O bisavô, o Maqui, o pai de Gileade, significa Maqui. Significa tudo que não é bom é trocado. Tudo que era maldição, Deus vai transformar em bênção. Se você estiver anotando essa palavra, anote Neemias capítulo 13, versículo 2, que diz assim: pois eles, povo de Amon e de Moabe, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado quem? Balaão, para invocar o que? Maldição para eles. Balaão foi contratado para amaldiçoar. Mas o versículo termina dizendo assim: levanta a sua mão para receber. Porque o versículo termina dizendo assim: o nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Em bênção. O nosso Deus transformou a maldição em bênção. É Bíblia. É o Senhor que está falando. Ainda que tentem jogar mandiga, feitiçaria, obras, inveja, Deus está dizendo: eu transformo a maldição em bênção. Ainda que tentem falar de você, ainda que tenham oposição contra você, ainda que digam, ainda que Tobias e Sambalate se levantem, Neemias diz: eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Eu não posso parar. Quando você está na direção de Deus, você não vai precisar fazer esforço. A bênção de Deus vai perseguir você. Quando você está no centro da vontade de Deus, tudo aquilo que disseram que você não ia dar certo, tudo aquilo que disseram que você não ia prosperar,
Deus está dizendo: eu reverto essa maldição em bênção. E é tão sério isso, igreja, porque a gente vai criando pensamentos e crenças que vão se enraizando dentro de nós. E é por isso que a Bíblia bate: renovai-vos pela transformação da vossa mente. Hoje o diabo, ele não está mais pegando uma pessoa, estribuchando ela no chão endemoniada. O diabo, ele está trabalhando aqui, ó, na mente. Tem gente que está bonitinha, arrumadinha, mas tem dia que não consegue levantar da cama com depressão. Tem dia que é só um Rivotril para conseguir acalmar. Tem dia que a ansiedade toma conta, a síndrome do pânico, porque o diabo, ele tem tentado desestabilizar as emoções. O diabo tem colocado mentiras na sua mente. Mas hoje, talvez disseram para você: você não vai prosperar porque ninguém na sua família prosperou. Você não vai dar certo porque ninguém na sua família vai dar certo. Olha como é que vai ser o nosso futuro com um governo assim assado. E é tantas notícias, tantas notícias, tantas notícias. Mas eu sou profeta do Senhor na terra. Eu não falo o que eu vejo na terra, eu falo do que eu ouço do céu. E o que eu ouço do céu é: toda palavra de maldição, tudo aquilo que disseram que você não vai prosperar, tudo aquilo que disseram que nenhum casamento na sua família vai dar certo, tudo aquilo que disseram que ninguém na sua família vai prosperar e ser bem sucedido, eu estou transformando essas palavras em bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Tudo aquilo que usaram para te destruir, Deus vai usar para te levantar. Manassés não para aí. Manassés é forte, porque a gente ama o maquir, a gente ama a maldição transformada em bênção. Mas Manassés é um convite ao perdão. Não se ofenda na trajetória. Sabe o que hoje tem feito mais as pessoas saírem da igreja? É uma coisa chamada ofensa. Você se ofende porque alguém não falou direito com você, ou porque alguém não te chamou para o aniversário, ou porque alguém não te abraçou como você viu abraçar fulano, e a gente se compara. Cuidado com a ofensa, porque é uma isca de Satanás. E tem um excelente livro que você pode ler e buscar. Se você está ofendido, é A Isca de Satanás, de John Bevere. Ele fala sobre isso, que a ofensa é uma isca que o inimigo tem feito para aprisionar e tirar muitas pessoas da presença de Deus. E isso me lembra o que Mateus 13, versículo 20 diz sobre a parábola do semeador, que diz que o semeador jogou a semente na terra e ela caiu no meio dos pedregais. Ela recebeu a palavra com alegria, entusiasmo, mas logo desanimou, logo se ofendeu com as perseguições, com a luta. E porque ela não tinha raiz, ela morreu. Deus está dizendo: cuidado, porque as ofensas vão medir o nível das tuas raízes. As ofensas vão medir o nível da sua profundidade. Te trataram mal, trate bem. Falaram mal de você, seja você alguém que não vai revidar a fala, que não vai bater na porta e dizer: o que você andou falando de mim? Que não vai usar suas redes sociais para mandar em direta, porque isso é imaturidade. Mulher de Deus resolve os seus problemas no joelho, não é na rede social. Homem de Deus resolve seus problemas no joelho, não é em rede social, não é batendo em porta de alguém, não é querendo argumentar, nem muito menos se defender. É muito fácil a gente querer a bênção, mas é necessário o perdão. É necessário não se ofender no processo. Vão te destratar
Eu estou aqui para te dizer, vão te destratar. Ah, mas é porque eu sou humilde. Não. O rico, o pobre, passa por aflições, meu irmão. Passa por rejeições. Todos aqui vão passar. Você está entendendo? Mas tem alguém que não te esquece. Quantas vezes eu já chorei porque as pessoas olham muito a minha aparência. E quantas vezes eu ouvi: a Jennifer chega e senta na janela, a Jennifer só quer aparecer, a Jennifer quer se amostrar. Sendo que, meu irmão, quando eu escolho estar numa igreja para pregar, é uma responsabilidade muito grande. Quando eu digo sim para o convite, como eu recebi com muita alegria esse convite de estar aqui, é uma grande responsabilidade. Mas estar nesse altar não é algo que Deus gerou de ontem para hoje, não. Aconteceu hoje, meus 13 anos, quando eu tive um encontro com Jesus dentro do meu quarto. Quando Ele me visitou, eu ainda uma adolescente. Por isso que eu falo para os adolescentes, jovens dessa igreja. Ele me visitou e Ele disse: Jennifer, ame a minha palavra. Eu ia para a escola com a Bíblia na mão. Eu ia para a padaria com a Bíblia na mão. Aonde eu estava lendo a Bíblia, eu estava estudando a Bíblia. E muita gente olha para a aparência e pensa: ah, é fácil pregar. Mas você não tem ideia das dores que eu passei, dos processos que eu passei. Mas eu tive que escolher em Deus não me ofender. Eu tive que escolher em Deus não parar. Já fui humilhada quando me deram o microfone no púlpito e disseram assim: só canta, não ministra, tá, Jennifer? No microfone para toda a igreja ouvir. Tudo bem. Já fui afastada de todos os cargos na minha adolescência, porque eu estava jogando bola na rua, e a igreja que eu frequentava, isso era pecado. Eu tive que escolher perdoar. Eu tive que escolher não me ofender. E eu me lembro que eu entrei dentro de casa chateada, e o meu pai falou assim: se a gente está debaixo dessa visão, por mais que a gente não concorde, jogar bola não é pecado, por mais que a gente não concorde, a gente vai obedecer a visão dessa igreja. E quando você vê esse pastor, você vai beijar, vai abraçar, vai tratar bem. Porque todos os jovens tratavam mal o pastor, porque ele era muito rigoroso. Mas ali Deus estava me ensinando sobre submissão, sobre liderança, sobre prosperar. Porque você, para crescer, você vai precisar primeiro ser amassado e perseverar. E eu me lembro que toda vez que eu via ele, eu abraçava. Ele falava: a Jennifer é a única jovem que não virou a cara para mim, não me tratou mal depois que eu chamei ela atenção. Logo depois ele me deu novamente os meus cargos na igreja, que era cuidar das crianças. Mas ali Deus me ensinou: não se ofenda. Eu vim aqui dizer para você: não se ofenda. Não se ofenda. Meu Deus, não se ofenda, igreja. Não se ofenda. Ainda que falem de você, ainda que te tratem mal, ainda que as coisas não estejam favoráveis, eu vim aqui te dizer: não se ofenda. Porque quando eu não me ofendo, eu perdoo. Quando você perdoar, Deus está limpando o teu coração. Jesus, Manassés e por fim José. Deus está dizendo: o seu pouco. O pouco delas era qual? A possibilidade de ir até Moisés. Tentar ver uma possibilidade. Deus está dizendo: ainda que esteja escasso, ainda que seja pouco, eu vou transformar o teu pouco, e ele vai ser acrescentado e multiplicado, diz o Senhor. Eu vou transformar os teus 5 pães e 2 peixinhos em algo que vai alimentar muita gente. Eu vou pegar os seus dons, os seus talentos, aquilo que eu coloquei em você, e vou multiplicar para abençoar muitas outras pessoas. Deus está dizendo: eu vou multiplicar aquilo que eu te dei.
E Deus multiplicou tanto elas, tanto essas mulheres, porque eu já vou resumir a história por causa da hora, e é uma história longa, e só aqui, só no primeiro versículo, já deu a pregação inteira. Elas chegaram até Moisés, e Deus multiplicou tanto, que a possibilidade delas era o quê? Zero. Elas pegaram a possibilidade zero, e levaram até Moisés, dizendo: Moisés, o nosso pai, ele morreu na sua velhice, o nosso pai não está aqui, mas não é justo que o nome do nosso pai seja apagado. E Deus pegou esse muito, esse pouco, e transformou em muito. Sabe por quê? Quando Moisés voltou, ele veio com a resposta. E sabe qual foi a resposta que Moisés voltou? A causa dela é justa. E não só isso, a bênção que eu vou trazer a Milca, a Tirza, a Ogla, a Noa, vai se estender a todas as mulheres dessa geração, a todas as mulheres que não tiverem marido, que não tiverem irmão, que não tiverem pai. Elas vão ter direito à herança de seu pai, por causa de uma mulher. Todas as mulheres receberam direito à herança. Por causa dessas 5 mulheres, todas as mulheres receberam direito à herança. Quando você se posiciona em Deus, não é só a sua vida que vai ser transformada, mas a vida daqueles que estão ao teu redor, a vida daqueles que são os teus vizinhos, inclusive na vida de gente que você ainda nem conhece, vão ser tocadas através daquilo que Deus vai fazer em você e por você. E para terminar, elas foram até eles, e eu queria te dizer muito brevemente o significado das 5 nomes delas. Elas entenderam quem era o pai, e por isso elas entenderam quem elas são. Macla, confiança. Noa, aquela que não se detém. Ogla, aquela que não anda com os pés amarrados. Meu Deus. Milca, aquela que tem autoridade. Tirza, aquela que é a alegria e o prazer de Deus. E assim, elas andaram e fluíram na identidade delas. Primeiro, entendendo quem é o pai, eu entendo quem eu sou, e me posiciono à altura de filha, de confiança, daquela que não se para, daquela que não anda de pés amarrados, daquela que tem autoridade, e daquela que é a alegria do coração de Deus. Você pode ficar de pé? Eu quero te dizer, você é a alegria do coração de Deus. Jesus morreu na cruz por você, e a morte dele não foi em vão. A minha oração é que Deus veja em mim o penoso trabalho da alma dele na cruz. É que quando o Senhor olhar para mim, eu possa arrancar um sorriso dos lábios de Deus. Que quando o Senhor olhar para você, Ele possa se alegrar. Porque você vai tomar posse até daquilo que teoricamente você não tinha direito. Você está entendendo? Que você vai romper os limites que impuseram. Você vai romper os limites que colocaram. E eu tinha planejado cantar um louvor aqui no final. Mas quando estavam cantando Águas Purificadoras, eu senti uma graça do céu e eu queria poder repetir essa canção. Eu creio que as águas de Deus estão passando nessa igreja hoje. É a vida de Deus. Deus está trazendo vida a lugares que estão mortos. Deus está trazendo vida aquilo que estava adormecido.
Aquilo que estava esquecido, Deus está trazendo vida novamente. Deus te diz que vai te levar a lugares que você nunca pensou, que você vai acessar em Deus lugares que você nunca imaginou, porque você se posicionou. Deixa eu te dizer, Deus mudou a lei. Deus mudou a lei por causa de um pedido sincero. Nós não estamos aqui para manobrar Deus, para querer fazer que Deus faça aquilo que eu quero, não. Mas se a causa é verdadeira, se a causa é justa, Ele vai realizar muito além do que você pediu. Ele vai fazer muito além do que você sonhou. Sabe, Ana estava orando e dizendo: Deus, me dê um filho. E Deus estava olhando para Ana e dizendo: Ana, me dê um sacerdote. Ana estava chorando e ela queria um filho. Deus estava olhando para ela e dizendo: eu quero um sacerdote. Porque a casa de Israel estava perdida. Mas quando você entrega a tua dor a Deus, meu Deus, quando você entrega a tua dor a Deus, e ela disse: eu me rendo. Deus disse: eu não vou te dar apenas um filho, eu vou te dar um sacerdote para essa geração, eu vou te dar um profeta para esse tempo, eu vou fazer o teu ventre estéril frutificar. Deus está dizendo que ventres estéreis vão frutificar nessa igreja. Aquilo que estava paralisado vai começar a fluir, 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 fluir. Pode apagar as luzes em nome de Jesus, por favor. Meu Deus, que graça neste lugar. Ventres estéreis vão começar a fluir. Talvez esse ano você não fez tudo o que você gostaria para o Senhor, mas o ano de 2023 você vai se entregar como nunca antes, você vai frutificar como nunca antes, você vai dar frutos em abundância e frutos que permaneçam. Porque você não vai ser movida pelas tuas emoções, mas você vai ser movido pela palavra de Deus. Você vai ser movido pela palavra de Deus. Você não vai ser movida pelas tuas emoções. A tua emoção te engana, mas a palavra de Deus te liberta.